Bom, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos já quase terminando o estudo completo sobre Romanos. Estamos hoje no 14º capítulo, capítulo 14 de Romanos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, tá bom? Então, Romanos 14, a partir do primeiro versículo, abre o seu coração, sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, não contém erros. Nos seus escritos originais, ela é infalível, ela não falha, ela é viva e eficaz, e ela é toda suficiente para mim e para você. Ela é nosso alimento diário, é o alimento do crente. Então vamos lá, Romanos capítulo 14, versículo 1. Acolhei ao que é débil ou frágil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil ou frágil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre o dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele que, em favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele deste modo serve a Cristo e é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos, capítulo 14, de 1 a 23, tá? Mas que lições preciosas podemos tirar desse lindo trecho da palavra de Deus? Aqui vemos o cristão maduro e o irmão mais fraco, ou frágil. O título dessa mensagem é Vivendo o Amor que Edifica. Vivendo o amor que edifica. Então nós vemos o perigo aqui das brigas secundárias. Então é interessante, são 11 capítulos de doutrina profunda sobre a soberania de Deus, Romanos 1, de 1 a 11. Depois vem a graça, a justificação pela fé. E Paulo começa a parte final de Romanos aplicando essa teologia às relações práticas da igreja. Capítulo 12 a 16 ele mostra como o evangelho deve transformar a nossa convivência, o nosso convívio com outras pessoas. Quando chegamos no Romanos 4, chegamos a um dos desafios mais comuns e potencialmente divisivos da vida comunitária.
os conflitos sobre questões disputáveis ou secundárias. Não são questões doutrinárias fundamentais, como a divindade de Cristo, a justificação pela fé, mas são áreas cinzentas onde cristãos sinceros têm convicções diferentes. Então, é interessante que a igreja em Roma estava dividida entre dois grupos: os fracos na fé, majoritariamente judeus cristãos que mantinham restrições alimentares e observância aqui de dias, né, a guarda do sábado, e por outro lado os fortes na fé, majoritariamente gentios cristãos que entendiam a sua liberdade em Cristo. O perigo não estava em suas convicções, mas em como se tratavam por causa delas. A pergunta que Paulo responde aqui é: como viver a unidade quando temos entendimentos diferentes? Essa é a grande pergunta que surge e que Paulo tenta responder a partir do capítulo 14 de Romanos. Primeira lição que aprendemos: o princípio da aceitação. Não julgueis o vosso irmão. Do versículo 1 ao 4, Paulo começa com uma ordem direta: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir opiniões. Ou seja, aceitem significa receber. Não significa apenas tolerar, mas acolher calorosamente, incluir na comunhão. O irmão mais fraco não deve ser evitado, mas ele precisa ser abraçado. Sem discutir opiniões, é o que diz Paulo, fala de uma recepção que não deve ser seguida de debates para tentar convencê-lo à nossa opinião. O foco não é ganhar uma discussão, mas ganhar o coração do irmão. Então Paulo ilustra com dois exemplos. Primeiro, com a questão da comida. Versículo 2. Um crê que pode comer tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. O fraco se abstém de certas carnes por medo de contaminar-se com carnes sacrificadas aos ídolos. A outra questão é a questão dos dias. Versículo 5. Um considera um dia mais sagrado que outro, e outro considera iguais todos os dias. O erro aqui não está em ter convicções diferentes, mas em julgar o irmão que pensa diferente. O forte despreza o fraco, que no caso aqui é o legalista. O fraco julga o forte, que no caso, na cabeça dele, ele acha que é liberal. Então, Paulo lembra a ambos: ao que julga, quem é você para julgar o servo alheio? O servo é de Deus, não é nosso. É para o seu próprio Senhor que ele está firme ou cai, e Deus é quem o sustenta. Já os fortes, não despreze o que é fraco, diz Paulo, no versículo 3. O desprezo é o julgamento do iluminado, entre aspas, contra o ignorante, entre aspas. Então, tome cuidado com isso, é o que nos ensina esse trecho. Do 5 ao 12, vemos a segunda lição, segundo princípio, o princípio da consciência. Cada um prestará contas a Deus. Cada um vai prestar contas a Deus. Ou seja, cada crente deve viver de acordo com a sua própria consciência, iluminado pela palavra. Cada um tem a plena convicção em sua própria mente, diz Paulo, na parte B do versículo 5. O importante não é a opinião alheia, mas a motivação do coração. Aquele que respeita determinado dia, para o Senhor o respeita. Aquele que come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus também, no versículo 6. Ou seja, um ponto crucial aqui: nenhum de nós vive ou morre para si mesmo, se você é crente de verdade, versículo 7. A nossa vida é uma administração divina. Somos mordomos de Deus. Portanto, o juiz final das nossas motivações e ações não é o irmão, mas o Senhor, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, no versículo 10. Então, por que passamos tanto tempo tentando ser o tribunal dos nossos irmãos? Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Diz Paulo no versículo 10. Ou seja, a perspectiva do juízo final deve nos tirar o impulso de julgarmos uns aos outros no presente. A conta é entre ele, ou seja, aquele indivíduo, e Deus. Terceira lição, terceiro princípio, do 13 ao 23. O princípio do amor.
não sejas pedra de tropeço. Este é o cerne, é o centro, é a coluna dorsal do capítulo. Paulo agora se dirige especificamente aos fortes, entre aspas, aqueles que têm a compreensão correta da liberdade cristã. Ele lhes dá uma ordem surpreendente: não use da sua liberdade de qualquer jeito, use-a sempre com amor. Ou seja, no versículo 13, Paulo diz: assim, deixemos de julgar-nos uns aos outros, e em vez disso, tomemos o cuidado de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Então é interessante, o amor é a régua que mede o uso correto da nossa liberdade. A pergunta não é mais, isto é permitido, mas isto é conveniente? Isto edifica? Será que isso vai fazer bem? São as perguntas que devemos fazer para nós mesmos. Então, Paulo apresenta 3 razões poderosas para limitarmos na nossa liberdade por amor. Primeira razão, a razão cristológica, do versículo 14 a 15. Se o seu irmão se entristece por causa daquilo que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Razão cristológica. Essa é uma das declarações mais fortes da Bíblia. Colocar um prato de carne acima do bem-estar espiritual de alguém por quem Cristo derramou o seu sangue é uma tragédia de proporções eternas. É preferível nunca comer carne, diz Paulo, em 1 Coríntios 8:13, do que ferir a consciência de um irmão. Segunda razão, a razão teleológica do 16 ao 18. O reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O alvo da vida cristã não é aproveitar o máximo a nossa liberdade, mas servir a Cristo, honrar a Deus. Aquele que serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aprovado pelos homens. É o que Paulo diz no versículo 18. Ou seja, a conduta do crente maduro promove a paz e edificação mútua uns dos outros. Terceira razão, a razão ética, do 19 ao 23. Portanto, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, diz Paulo aqui no versículo 19. A ética do reino é a ética da edificação. Se o seu ato, o seu comportamento, a sua ação, ainda que lícito, fizer um irmão tropeçar, a atitude de amor é abster-se, dizer não. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar, a cair, no versículo 21. Então, o versículo 23 é o princípio fundamental. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, fazer algo contra a própria consciência, mesmo que o ato em si seja lícito, é pecado para aquela pessoa. Então, a fé aqui é a convicção interior de que aquilo agrada a Deus. Então, para fecharmos tudo, aplicarmos de forma prática essas 3 lições preciosas que nós aprendemos em primeiro lugar, pare de julgar e comece a aceitar. Identifique na sua comunidade, no local da sua influência, os fracos na fé, em seu círculo ali social, eclesiológico, aqueles que têm convicções mais rígidas em áreas secundárias, em vez de desprezá-los ou criticá-los, aceite-os. A unidade da igreja é mais importante do que a sua opinião sobre música, sobre vestimenta ou sobre alimentação ou dias. Segundo lugar, cultive uma consciência sensível à palavra. Lembre-se, a sua consciência não é o padrão final. A palavra de Deus é. Então estude as Sagradas Escrituras para saber o que é pecado de fato e o que é a sua opinião. Ao mesmo tempo, respeite o processo de crescimento espiritual de cada pessoa. Terceiro lugar, use a sua liberdade com responsabilidade. Você é livre em Cristo. Glória a Deus. Mas lembre-se que a sua liberdade termina onde começa o tropeço do seu irmão. Então pergunte-se sempre, a minha atitude, por mais lícita que seja, está edificando ou destruindo o outro? Estou promovendo paz
ou confusão no seio da igreja, em nossa comunidade. Em quarto lugar, priorize o amor acima do direito. O ápice da maturidade cristã não é insistir em seus direitos, mas abrir mão deles por amor ao outro. Siga o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo, é o que diz Paulo em Romanos 15, versículo 3. E, em quinto e último lugar, busque a edificação mútua. O objetivo da vida comunitária, da koinonia, não é que todos pensem igual em tudo, mas que todos se amem e se edifiquem mutuamente em Cristo. Então, seja um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Então, concluindo tudo que nós falamos, Romanos 14 é um chamado à maturidade cristã. É um apelo para que troquemos a postura de doutor que julga pela postura do irmão que aceita. A postura do forte que despreza pela postura do servo que edifica. Então, a verdadeira força na fé não se manifesta na capacidade de comer de tudo, mas na disposição de abrir mão de tudo por amor. A verdadeira espiritualidade não é medida por aquilo que você come ou deixa de comer, mas pelo quanto você ama o outro, o seu irmão, o próximo. Então, que possamos, como comunidade de Cristo, ser um lugar onde os fracos são acolhidos, os fortes são amorosos, e onde o amor a Cristo e aos irmãos seja a regra suprema da nossa conduta, da nossa vida em comunidade. Pois no final, nenhum de nós vive para si e nenhum de nós morre para si. Vivemos e morremos para o Senhor. E se somos dele, que nosso maior desejo seja agradá-lo, amando aqueles que ele ama. Amém e amém. Então feche seus olhos, quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial, à luz da tua palavra, onde nós aprendemos o que é verdadeiramente sermos fortes no Senhor e como lidarmos com aqueles que são débeis, frágeis, fracos, em questões de liberdade cristã. Pai, nos ajuda a jamais sermos pedra de tropeço, a fazermos o outro cair, mas possamos edificar uns aos outros em amor, possamos acolher uns aos outros em vez de julgarmos ou maltratarmos pessoas, evitarmos divisões, facções, confusões, politicagem, partidarismos dentro das comunidades, possamos promover a unidade em amor no Senhor, cuidando uns dos outros, edificando uns aos outros, amando uns aos outros como o Senhor nos amou. É o que nós te pedimos de todo o coração, ser conosco, nos abençoa, aviva a tua obra, aviva o teu povo, unifica a tua igreja, Pai, levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, Pai, aviva a tua obra, nós te pedimos isso de todo o coração. Abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que cresçam, floresçam, se desenvolvam, amadureçam no Senhor e sejam cheios do Espírito Santo, da graça e da glória de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Desde já quero deixar um convite para você. Não esqueça, nesse final de semana temos Santa Ceia do Senhor, às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos, 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas nós temos o culto da família com Santa Ceia nos 2 cultos. Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, Zona 2, aqui no centro de Moarama, Paraná. Igreja Casa na Rocha, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha. Não esqueça, se você está nos assistindo pelo YouTube, canal PR Giovanni, não esqueça de se transformar em nosso assinante. Clique aqui, assine o nosso canal, seja membro, seja assinante do nosso canal e você vai ter conteúdos exclusivos para quem é assinante, além de estar apoiando esse canal. Também no link de descrição aqui embaixo tem todas as informações do nosso ministério, horários da igreja, mídias sociais, informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço para Regininho, Rodrigo Furlan. Que Deus os abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz de Deus.